A gente está aqui hoje para lançar um projeto inovador chamado Talk Delas. Um projeto sobre mulheres para a nossa cidade aqui de Apucarana, trazer para você um bate-papo com leveza, trazer assuntos sobre culpa, sobre maternidade, sobre negócios. E as minhas duas entrevistadas de hoje são Jéssica Pella. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada. A Jéssica é biomédica, mãe de 2, empresária. A Karina Alves também é minha outra entrevistada de hoje para estrear esse programa. A Karina é empresária de loja infantil, também é mãe de 2. O nome da loja dela é Maricota. Sejam bem-vindas, muito obrigada. E eu vou começar esse bate-papo hoje com vocês sobre um assunto bem interessante, sobre a maternidade e a culpa, né? Eu tenho um filho também, eu também sou mãe de um só, mas também tem uma culpinha ali de vez em quando eu vou sair, né? E vocês, como que funciona isso? Trabalho e maternidade, traz culpa ou não? Eu acho que traz, né? Sempre traz uma culpinha, não tem como. Eu acho que a gente tenta dividir ali a rotina, né, entre o trabalho e a maternidade, mas no fundo sempre fica uma culpa. Então o que eu penso, né, o que eu tento fazer é tentar dosar mesmo, né? Tem vezes que eu trabalho, foco no meu trabalho bastante, e aí depois eu falo, não, agora eu vou desacelerar um pouquinho e vou focar na maternidade. E aí tiro um tempo para os meus filhos, né? Às vezes fecho a agenda. Legal. E fico com eles, a gente faz uma viagem no final de semana. Então eu acredito que fazer essa dosagem fica super bem e fica leve, né? E daí a gente tira um pouquinho da culpa. Mas a culpinha sempre vem, não tem jeito, né? Eu acho que é da mãe, né? O que você mãe. pensa sobre isso, Karina? Eu acho que a gente tá sempre equilibrando mesmo entre a culpa, entre estar bem na sua empresa, dando o seu melhor, mas está sempre culpada porque tá deixando o filho, não tá conseguindo acompanhar em tudo que precisa no dia a dia. Mas eu acredito que a gente tem que aprender a se cobrar menos. Porque a gente tá no mesmo barco, todo mundo tá matando um leão por dia e tá se cobrando, e todo mundo tá, adoecendo. Então, eu como mãe agora meu bebê tem 2 meses, eu já voltei a trabalhar. Uhum. E na minha primeira filha, eu não senti. Eu voltei com 6 meses e não senti, e agora eu já voltei. Então, assim, eu acho que a sociedade vem cobrando muito da mãe. Não só da mãe, num todo, mas a mãe se sente mais culpada. E a gente tem que aprender a se cobrar menos. É o que eu pude fazer agora, ficar 2 meses com ele o tempo todo. Agora eu preciso me dedicar ao meu trabalho e dividir a atenção com eles, e tá tudo certo, com ele e com a minha filha já mais velha. Esses dias eu assisti um podcast da Cris Junqueira, a dona da Nubank, né? Uhum. E ela tava falando exatamente sobre isso, sobre maternidade e trabalho. E ela fez um discurso sobre mães que só ficam em casa, né? E ela falou assim, eu admiro muito o trabalho dessas mulheres, né? Essa possibilidade de estar em casa só com os filhos, né? Mas é uma realidade que não é para todos. Sim. E também é uma escolha, né? Eu gosto do meu trabalho e também gosto muito da maternidade. E eu tive a oportunidade de não escolher entre um e outro, né? Isso é uma coisa que trouxe para mim beleza para minha vida. Porque eu pude ser mãe e também pude conduzir a minha carreira ali. Sim. Da mesma forma. Apesar que a minha maternidade, ela é uma maternidade atípica, né, que demanda um pouquinho mais, mas eu consegui equilibrar, assim, essas... Mas mesmo assim você equilibra, né? Mesmo. E ainda assim também, não vou negar que rola uma culpa, por mais que a gente faça terapia, de demande tempo, não, vou fazer uma viagem curta e tal, mas ainda assim, ainda tem uma culpinha assim, e tá tudo bem, mas eu gostei da tua fala sobre se cobrar menos. Né, acho que é sobre isso mesmo. Eu vou para a segunda pergunta agora, porque eu esqueci a segunda. A senha também esqueci. Essa senha atrapalha aqui. Existe um equilíbrio ou isso é um mito vendido nas redes sociais? Eu acho que existe, acho que existe um equilíbrio. Eu acho que a gente consegue equilibrar bem, né? Porque eu vejo assim, nas mídias sociais, tem uma coisa assim de uma vida que não é tão real, né? Porque agora eu levantei, arrumei meus filhos, levei pra escola e já tô Aqueles aqui. reels que acorda 4 horas da manhã e toma um cafezinho, faz oração, como se fosse tudo assim, né? Meu, Todo dia que aí eu fico olhando e falo, gente, mas eu não tô conseguindo. Exatamente. Tem um equilíbrio, né? Mas tem também um bastidor da vida de algumas pessoas que é mito. Sim. Porque ela também não tá ali sozinha, às vezes, né? Fazendo
toda aquela coisa ali, né? Exato. De levantar, que nem você falou, fazer o terço. Daqui a pouco... Fazer o café da manhã, foi pra academia. Aquela mesa posta linda, maravilhosa. Né? Mas eu acredito que o equilíbrio é cada um na sua realidade. O meu equilíbrio é eu conseguir acordar às 4 da manhã, fazer o terço, e eu vou pra academia rezando, faço minha academia rezando e volto. Esse é o meu equilíbrio. Dentro da tua possibilidade. É dentro da minha possibilidade. Eu Da adoraria tua realidade, acordar né? cedo e fazer tudo, fazer o café da manhã com a minha filha, com meu marido, com meu filho, mas eu não consigo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que equilibrar dentro da nossa realidade. Eu acho que isso que é a chave. Eu acredito que a gente tem que ter uma rotina. É óbvio, né? Senão as coisas não funcionam. Não funciona. Mas cada um vai ter a sua rotina, né? Dentro do que fica bom. Isso aí. Eu trouxe um outro ponto aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre beleza, né? Sobre estética, né? A Karina tá falando um pouquinho dela no Instagram sobre isso agora, né, Karina? Sobre retornar ao corpo de depois voltar, da né? gestação. Aquilo, e a mulher tem uma cobrança, né? Historicamente, existe uma cobrança. Sim. E a Jéssica também, gente, trabalha com beleza, estética, né? Com mulheres, né? E então, homens também, agora tá tendo uma, né? É menos, mas Mas eles tem, né? indo, Que bom, eu eles fico feliz, assim, que esteja mais político, né? Mas enfim. Essa bear. E aí eu quero falar com vocês, assim, aproveitando falar dessa cobrança histórica da mulher, né? A desorganização da rotina. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma rotina em casa, até porque por conta do autismo do Enzo, então a gente tem uma rotina bem estruturada, né? Isso traz previsibilidade para ele e tal. Mas quando essa desorganização da rotina por conta de muitas tarefas acontece, impacta no corpo? Impacta. Eu acredito Com que impacta. certeza. Total. Né? Igual assim, a gente tá falando da questão da perca de peso, de emagrecimento, essa questão que você tava falando, né? Pós-maternidade, agora que você falou que tá querendo voltar. Isso é algo que você tem que ter uma rotina e uma consciência. Se você não colocar, né? Olha, eu tenho uma meta e um objetivo, que eu quero chegar lá, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, eu quero estar mais bonita, você não chega em lugar nenhum. Então, eu acho assim, né? Tudo na nossa vida, a gente tem que ter uma meta e um objetivo. Então, qual que é a tua meta e objetivo pro teu corpo, pro teu físico, né? Pra tua família, pra tua saúde. E aí, você tem que seguir aquela rotina para aquilo lá, para alcançar o objetivo, né? É igual eu também, eu tenho uma menininha de 1 ano e 6, né? Ela já tá com 1 ano e 6, e eu também engordei, assim, um tanto legal na gestação, e pós-gestação não tava me odiando também, né? Bem mais acima do peso, muita celulite, eu falei, meu Deus, tenho que começar. E foquei, né? Faz 1 ano e meio, então 1 ano e meio certinho, que eu tô no treino, na academia, nas corridas, então por quê? Porque eu tenho um objetivo. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente não desiste, né? E a gente falando um pouquinho sobre essa questão que a rotina ser necessária para que você atinja um objetivo, né? Principalmente nessa parte do corpo. Esses dias eu faço vôlei de areia e eu levei o Enzo comigo. E ele deu uma altura e ele não queria mais ficar lá. Ele se debruçou na mesa, ele deu um show. E eu fiquei constrangida, eu falei, não, vou embora. E eu vim embora e eu comecei a chorar dirigindo, porque eu não consigo, às vezes, por conta do trabalho dele, dessa maternidade, tudo isso, eu não consigo manter a organização. Eu perco a organização. Eu não consigo ficar, tipo, 1 ano e meio, sabe? Fazendo a mesma coisa. Eu vinha chorando e falando assim, meu Deus, como a gente abre mão de tantas coisas, né? E como tipo, foi uma desorganização na minha rotina, o que ele fez, porque eu não esperava, sabe? E eu vim chorando no volante, pensando, meu Deus, como que eu vou manter essa organização e manter... Eu também preciso perder um pouco de peso, eu acho que eu até ganhei 5 quilos. E a Karina também estava falando sobre isso, sabe? Sobre esse objetivo. Agora, né? E como a rotina materna e da nossa... Por exemplo, a Jéssica tem os clientes lá, atrasam, aí já desorganiza, ela já perde a academia. Você lá, às vezes, um pedido que chega, uma colaboradora sua que não vai, né? Exato. Como essa desorganização te tira? E assim, hoje, a rotina, eu adoro rotina. Toda a vida, sempre amei rotina. Só que a gente tem que estar um pouco mais maleável com isso. Agora mesmo com a maternidade, eu vou sempre às 5 da manhã pra academia. Mas às vezes... Não, ainda você tá sendo guerreira, né? Às vezes, o meu filho acorda às 5 da manhã, a hora de eu sair. E aí eu tenho que ajustar tudo lá, dou mamar, coloco ele pra dormir e vou pra academia. Já aviso meu marido, vou voltar um pouquinho mais tarde, porque eu tô saindo mais tarde e ele tá aí. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fazer o que dá. Esses dias eu falei, hoje eu acho que eu não vou, só tem meia hora. Eu falei, não, eu vou.
Eu tenho uma meta e eu tenho que cumprir essa meta. Então, eu vou e é o melhor que a gente faz. Porque, na verdade, a sociedade cobra a gente estar magras. Hoje, todo mundo quer estar magro. E nessa revolução essa vida aí, do Monjaro, né, sim, também, né? exato. Todo mundo quer. E Reforçou, né? Eu acho que é super legal. Só que eu gosto de me sentir bem. E não quero pra sociedade, eu quero é pra mim. Pra você, né? Você não tá fazendo pros outros, né? Exato. Você, né? E tem muita gente que quer, assim, pra sociedade. Não, eu quero pra mim, eu quero estar bem, pra eu poder cuidar melhor dos meus filhos, pra eu poder estar melhor com meu marido. Porque quando eu engordei 30 quilos na gestação. Então eu tenho 17 quilos ainda pra perder. Mas a gente vai caminhando e vai chegando lá. Nossa, tá. Olha. Não, ela tá Excelente, animada, né? eu tô Porque um filho com tentando 2 tá com 3 meses, aqui. né? E acordando 5 horas da manhã. Tem que estar. Tem que estar disposta, né? Porque senão não dá tempo de fazer. Né? Tem que estar disposta. Às vezes você não pensa assim, acha que meu dia tinha que ter 36 horas. Eu vejo as redes sociais e assim, as pessoas, a vida perfeita. Ai, vai na academia, vai no beach tênis, vai. Eu falo, gente, mas o dia dela tem mais horas que a minha, porque eu não consigo fazer isso. Não dá conta. E assim, a gente tem que se adequar na nossa rotina mesmo. É sempre aquilo, olhando pra nossa realidade, eu acredito. E aí, eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que ela já ficou até respondida. Filhos e carreira, como vocês administram isso, né? Eu vou dar um spoiler aqui do que eu peguei da conversa de vocês. A Karina fez uma rotina. A forma dela administrar é criar a rotina. E pra você, Jéssica? Também, acho que é a mesma coisa, né? Tem essas rotinas também bem pré-estabelecidas. É claro que às vezes não sai tudo 100%, Não. porque tem dia que a gente também não tá bem, né? Tem dia que às vezes você não tá afim, você não tá legal. A gente tem que se permitir também, às vezes, sair um pouquinho da rotina, porque às vezes a gente cansa também, porque a rotina ela é pesada, né? Ela é pesada, você acordar todo dia, vai, faz aquilo. Sim. Mas eu gosto, assim, pelo menos de segunda a sexta, tentar fazer o meu melhor, sabe? Né? Dar o meu melhor. E aí, a hora que chega o sábado, domingo, eu tento relaxar, aí a gente se diverte, né? E tem aquele tempo. Não me cobro tanto, né? Nesses dias de descanso. Tem uma frase que eu falo pro Enzo às vezes, eu tô trabalhando com ele, é o dolce far niente, que é uma expressão italiana, que é a doçura de não fazer nada. Né? Então, isso nos finais de semana é valioso demais. Muito. Nas férias, né? Muito. E tem uma coisa que a gente tá no mundo moderno agora, que o dolce far niente, ele já não existe mais. Porque a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar indo em algum lugar, tem que estar mexendo no celular, tem que estar, e não tem que estar, né? E aí, essa semana, ainda falei pra ele falou, mamãe, o que nós vamos fazer agora, né? Tinha acabado o horário de eletrônico dele, eu falei, agora nós vamos fazer o dolce far niente. Ele ficou, Daí ele ficou olhando assim pra mim, ele falou assim, você de novo com essa frase? Então, é sobre isso, né? É importantíssimo, né? É importante. E agora vem uma pergunta bem longa, e aí vocês me respondam com a maior sinceridade do mundo. São muitas escolhas que as mulheres fazem, inclusive empreender. Empreender para você foi uma escolha difícil? Foi um salto profissional? É um jogo de equilibrar pratos? Como vocês veem isso na vida de vocês? Eu vou falar um pouco da minha história de empreendimento, de empreender, que foi assim. Eu procurei trabalho, mas eu não tive oportunidade. Sabe quando você põe o currículo à disposição? Eu não sei como que você começou a sua carreira, mas eu comecei a minha carreira pondo o meu currículo à disposição, mas eu também não tinha tanta experiência e tal. E aí eu consegui um emprego de estagiária e trabalhei um ano de carteira assinada, tudo. Mas tinha questões que não batiam para mim. E eu pedi demissão e um dia tô passando aqui pela praça e vi uma sala vazia. E eu tinha um carro. E aí eu falei, acho que vai ser aqui. Conheço essa história. Parecida com a minha. E aí, Então me conta um pouco, Jéssica, e depois eu quero ouvir da Karina, como que foi isso? Então, assim, a minha história, né, dentro da biomedicina estética é bem parecida aí com o que você falou, né? Então, eu me formei em biomedicina, na época eu fiz a faculdade sem muito saber o que eu queria. Fiz porque eu achei legal, biomedicina, mas não sabia o que eu queria. Só queria entrar na biomedicina porque era saúde, estética, voltado com essa área, assim, falei, vou entrar. Entrei, comecei, e aí quando a gente se forma em biomedicina, a gente é formado para trabalhar com análises clínicas, laboratório, né? A gente se especializa nisso daí, na hora que a gente sai da faculdade.
faculdade. Então, me formei e falei, então agora eu vou ter que entregar currículo, porque eu tenho que trabalhar em algum laboratório, então. Pronto. E aí, entreguei os currículos. Graças a Deus, consegui, né, emprego ali rápido. Eu trabalhei no Laboratório São Marcos, aqui de Apucarana, acho que vocês conhecem, né? Eu fiquei quase 3 anos lá. Gostava muito, adorava fazer os exames, ler as urinas, sangue, tudo. Fazia toda a parte. Clínica. Toda a parte laboratorial, né? Ia pro hospital para colher material. Então, eu gostava dessa rotina. Só que, ao mesmo tempo, não era uma área que eu tinha muito crescimento, né? Não tinha muita valorização. E aí, eu comecei a fazer a pós em biomedicina estética, que na época tava meio no hype, começando, né? O biomédico pode fazer estética injetável. Fiz a pós e tal, falei, então vou começar. Terminei a pós, mas ainda com aquele sentimento de tipo, será que é isso que eu quero e tal? E aí eu falei, não, eu acho que eu quero fazer medicina. Tive essa loucura ainda no meio do caminho. Acho que eu quero medicina, mas aí eu tinha que daí voltar a estudar, né? Fazer cursinho e tal. Aí conversei com o meu avô, que na época ele que financeiramente ajudava ali, né? E ele tá tudo bem, tal. Entrei no cursinho, só que daí aconteceu uma reviravolta na minha família financeira mesmo, porque eu não tenho pai nem nada, e meu avô financeiramente não podia mais arcar com aquilo ali. Falou, Jéssica, não vai dar, não vou conseguir pagar teu cursinho, você vai ter que voltar a trabalhar. Aí eu fiquei triste na época, chorei, falei, putz, aquela frustração. Né? Frustra, que é uma coisa que você quer e você não pode, né? Aí falei, e agora? Então agora eu tenho que entrar para a área da biomedicina de novo. E aí peguei e, como eu já tinha formado em biomedicina estética, vou mandar currículo nas clínicas de estética. Pronto, só que aqui em Apucarana não tinha muita opção, né? Não tem, assim, muita opção. Fui para Londrina, mandei currículo lá em Londrina, nas clínicas lá, e consegui um emprego lá. Da Procorpo, uma clínica acho que uma franquia também. E fiquei um tempo lá, né, nessa clínica, trabalhando e tal, mas não me sentia bem, não tava à vontade. Sabe quando você não se encaixa no lugar direito e tal? E aí falei, vou voltar pra minha cidade, pra Apucarana, né? E vou montar algum negócio, vou tentar alguma coisa. Até que eu comecei a trabalhar, né, junto... Era tipo um salão que tinha, assim, tinha uma salinha, meio que aluguei aquela salinha ali e comecei a fazer os meus atendimentos, né? Na época eu atendia muito vasinho, a secagem de vasinho, a aplicação, né? Porque era mais fácil, tal, não tinha tanto medo, né? Então comecei com o mais fácil. E comecei com as clientelas de vasinho e tal. Aí eu falei, gente, mas eu preciso, né? E eu sempre tive essa coisa. Eu tenho que melhorar mais, tenho que fazer um curso, tenho que, né? Sempre fui muito pra frente também. Aí eu falei assim, bom, mas agora eu precisava de um espaço meu, né? Alguma coisa e tal. Mas e financeiramente? Não tinha dinheiro pra isso, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Se tivesse uns R$500 na conta, era muito. Você tá melhor que eu. Eu comecei com menos 40. Então. Acho que eu tô um pouco melhor, então, né? Você tá, amiga, você tá. Ai, Jesus, amado. Daí eu peguei e falei, bom, achei uma salinha e tal. Eu falei, e agora? Como que eu vou montar essa sala? Um consultório, né? Porque imagina só. Fiz o que eu acho que você fez. Peguei meu carro. Sim, com certeza. Eu tinha um Foquezinho na época, aqueles Foques 1.0, que eu tinha ganhado do meu avô há anos atrás, né? E aí, refinanciei o Fox, pus ele continuei sendo meu, mas continuei, peguei o dinheiro e continuei. Paguei ele quase 3 vezes, né? Tipo assim, foi isso. Aí peguei o dinheiro e falei, bom, então vamos lá. Aí montei meu consultório e as coisas foram indo, né? E aí eu comecei a me dedicar, a fazer várias coisas, né? Até que tem uma pergunta que você falou assim, se fosse pra você mudar alguma coisa lá atrás, você mudaria no empreendedorismo, né? E o que eu mudaria, assim, se fosse pra eu hoje começar a empreender do zero, era com certeza investir nessa parte de gestão, vendas, empreendedorismo, fazer cursos voltados para essa área, para eu ter um norte de como começar meu negócio. Legal. Porque naquela época, né, rapidinho, naquela época eu comecei crua, nua, sem nada e com a cara e com a coragem, sem ter curso nenhum. E eu acho que isso atrasou o meu processo de crescimento, sabe? Hoje eu vejo isso. E uma coisa que eu gostei que você falou, que eu gosto sempre de trazer, é o seguinte: toda vez que você tem um incômodo, por exemplo, você tava lá, mas eu tô incomodada aqui nessa clínica, tô aqui em Londrina, mas tem coisas... Toda vez que você tem um incômodo, você precisa olhar pra isso, porque é a tua intuição falando, cara, sai daí. Sai daí. Sai daí. Se move. O universo, quando você tem uma meta, você tem um objetivo onde você quer chegar,
ele cutuca você. Cutuca, aham. Né? Ele dói, né? Uhum. Não é um cutucar assim, basiquinho, né? Não é. Ele fala, vai, né? E aí, às vezes, a gente escuta, porém, às vezes, a gente deixa passar. Deixa passar, né? Mas é isso mesmo, né? E aí, foi no meu processo. Aí eu montei meu primeiro consultório, né? Eu fiquei daí nesse consultório 4 anos. Foi uma benção, conquistei muita coisa lá. Fiz cursos nesse meio de caminho, né, de gestão e empreendedorismo para começar a entender. Porque eu via, assim, as clínicas crescendo. Começava a ver pessoas de fora. Nossa, olha como tá crescendo. Parece que eu não saio do lugar. O que eu faço, né? Será que o problema tá em mim? A gente começa a se questionar. E aí eu falei, não, então eu vou fazer um curso. Fiz um curso e falei, vou colocar em prática. Comecei a colocar em prática, bati aquela meta que eu coloquei, sabe? E aí foi, né? E aí eu comecei a gostar desse jogo. Por mais que ele é difícil e deixa a gente às vezes meio doidinha. Mas a gente gosta também, eu gosto desses desafios, né? E aí foi. Até que daí depois de 4 anos que eu fiquei nessa clínica, daí eu tive que daí contratei mais gente pra trabalhar comigo, secretária, né? Porque daí vai crescendo. E aí eu tava me sentindo já desconfortável no meu outro espaço. Lá você não chegou a conhecer, né? Meu primeiro. Só eu conheço o novo. Ele era um consultóriozinho menor e tal. Eu falei, nossa, tá pequeno. Não tá confortável, eu tô tendo já muito mais clientela, não tá cabendo aqui, sabe aquela coisa, né? E eu falei, preciso mudar de lugar. Aí foi onde eu achei, graças a Deus, um outro lugar, né? Que hoje a gente tem a casa lá, né? Que é a minha clínica ali no 28, na frente do Toledo. E aí comecei um outro processo, porque daí toda a reforma, toda coisa, um outro investimento, vai dinheiro. Então, assim, a gente é um eterno recomeçar. É um eterno recomeçar. Por mais que não esteja começando profissionalmente, mas estava recomeçando tudo de novo, né? E eu acho que é isso. Então, meu processo foi isso. Mas nessa questão, igual você comentou, sempre foi eu que tive que fazer. Aquela autorresponsabilidade que a gente tem que trazer pra gente, né? A gente tem que fazer pela gente, que ninguém vai fazer. Né? E dentro da minha história da biomedicina estética, sempre fui eu. Não tive pai, não tive mãe, não tive marido, não tive ninguém. Foi realmente eu que fui lá, fazia empréstimo, colocava. Agora eu dei muito curso também, então isso também me ajudou financeiramente. Eu vi que você também faz curso. Muito curso, então isso foi me ajudando, fazer caixa, né, pra poder injetar na clínica. E graças a Deus, hoje a gente tem uma boa estabilidade, já temos um caixa bom, né? Lógico, tem os desafios, tem gente, meses. janeirão, fevereirão. Sim, fevereiro. O fevereiro é pior que o Vamos janeiro. pular essa parte, senão a gente vai ficar triste. Né? Tem, mas a gente eu acho que o pior já foi, né? Agora a gente é só continuar. Karina, e me conta, como que foi isso? Como que é a tua história com a Maricota? Eu sempre disse, meu primeiro emprego foi numa loja de roupa infantil. Com 16 anos. Então, eu sempre falei, eu vou ter uma loja de roupa infantil. E aí, em 2020, antes da pandemia, eu e meu marido decidimos abrir a loja. E abrimos 15 dias, fechou da pandemia. Ficamos 21 dias fechados, assim. Falei, se a gente passou a pandemia, a gente... Passa tudo. Passa tudo. Só que como a gente não tinha dívida, porque eu não abri com dívida, eu fiz um caixa, então eu consegui superar o período que ficou fechado, né? E aí eu abri na Ponta Grossa, fiquei 1 ano e meio lá, aí comecei a consultoria com a Larissa Balan, que é ótima, e daí ela me indicou falou assim, vamos mudar o seu endereço. E aí eu tive uma oportunidade de ponto, assim, que é na Oswaldo Cruz, que é onde tem muitas lojas infantis. E eu falava assim, mas eu vou pra lá tem muita loja infantil. Não, lá que você tem que estar, na loja infantil. Só que até ter esse norte, assim, a gente ficou meio patinando nesses primeiros... Tem a ver com o que a Jéssica falou? Que é você trazer... a tua vontade. Sim, exato. Com a parte do empresariado, né? A tua profissão. Que assim, não é só abrir uma loja. Isso, pronto, isso. Você tem que entender do negócio, você tem que entender dos seus clientes, quem são seus potenciais clientes, qual é a mercadoria que você vai trazer. Prazo. Porque assim, eu tinha uma filha já, mas eu sabia o que eu gostava, mas geralmente o cliente não gosta só do que eu gosto. Sim. E isso acaba ficando engessado. Se você não abre a sua mente, começa a estudar isso, você sempre vai estar patinando. E isso foi um diferencial, assim. Aí eu estudei bastante. Meu marido é meu sócio, então ele que fica mais na loja. Eu faço a parte de curadoria, de financeiro. Então,
E aí a gente foi estruturando a loja, fiz uma boa reforma, a loja ficou muito mais bonita, eu tenho boas marcas. E hoje, assim, depois de 5 anos, 6 anos esse ano, eu posso dizer que a gente tem já é consolidado, eu tenho um fluxo bom, mas mesmo assim, a gente tem os desafios mensais, né? Porque o mercado, Folha de pagamento. ele exige que a gente esteja sempre atento a tudo que vai acontecer. Você trouxe, desculpa te interromper, você trouxe um ponto que eu quero, assim, abrir um parênteses, tá? Não tava nem no nosso script. Uhum. Olha pra você ver, Jéssica, interessante, como que não existe uma fórmula. Não. Eu tenho a minha história, eu meio que galguei um caminho sozinha, a Jéssica também. Mas ela já foi, ela veio com o esposo, ela veio com uma outra... Já tinha um caixa, Sim, né? Então você vê que tá tudo bem. Tá tudo Né? bem. Porque às vezes as mulheres, ótimo. as mães, às vezes estão em casa, né? Aí quem tá assistindo fala, nossa, mas será que eu consigo? Né? Isso. Ou às vezes não é mãe ainda, mas está sozinha, né? Será que ela fala, será que eu vou dar conta? Olha só, gente, eu tenho uma história, a Jéssica tem uma outra, né? A Karina veio já mais acompanhada, mais estruturada. Sim. Funcionou para todo mundo. Então, às vezes você tá aí, tá se duvidando de você mesma, né? Aposta, Exato. aposta em você. E a Jéssica trouxe um ponto interessante que é sobre você. Né? A história da mulher, ela tem muito essa questão de autoafirmação, porque a gente é muito cobrada. Exato. Sim. Né? Exato. Sobre... E assim, não existe, é o que você falou, não existe fórmula e você tem que encarar os desafios da melhor maneira. E buscar sempre estar estudando, ter bons profissionais para te ajudar. Porque muitas vezes, nessa rotina louca que a gente tem de maternidade, de empreender, a gente não consegue estudar o mercado num todo. A gente precisa delegar funções para algumas pessoas. E isso lá na loja a gente tem bem delegado, assim, algumas funções. Porque a gente não dá conta de tudo. Não. Realmente é um ponto, né? Como a gente saiu a Jéssica, que é uma profissional liberal, né? Ela trabalha com estética e tudo. Ela teve que ter... Se você tem lá, eu vejo lá na tua clínica, às vezes uma equipe. ela faz o procedimento, mas tem a pessoa que liga, a pessoa que te atende, né? Tem uma estrutura. Sim. Hoje o mercado, ele não tá mais amador. Não. Né? Tanto que você vê, assim, o que eu noto? Abre, 3 meses fecha. Exato. Por quê? Porque não busca esse outro lado, não busca se informar, estudar, essa evolução, apoio, né? Que a gente não tem muitas vezes, um curso, uma imersão, né? Agora tem muitas coisas legais. Tem muita opção, né, de cursos, só que eu acho que tem, igual você falou, a gente tem que focar na nossa área, né? Tipo, eu tenho uma área, você tem outra, então eu tenho que procurar mentores que vão me ajudar, que entendem da minha área, ela vai procurar, né, da área dela, você da sua, e isso faz diferença, né? Ajuda muito a gente a colocar em prática. O negócio falou lá na clínica, a gente tem uma equipe e cada um tem a sua função lá muito bem pré-estabelecida, né? A gente tem a gerente, tem a secretária, tem a parte de marketing comercial, mas pra gente chegar nesse processo, eu tive que fazer uma imersão pra passar pra eles, sentar todo mundo, vamos assistir as aulinhas aqui, ó, você vai entender, vocês entenderam? Vocês estão de acordo? Vamos juntos, não é? Porque a equipe tem que estar querendo entrar também no clima pra crescer, senão não cresce, né? Todo mundo tem que estar junto pra crescer, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem pontual pra quem trabalha com o marido, tá? Legal. É uma pergunta legal. Pra quem trabalha com o marido, vocês lá têm uma definição, por exemplo, eu sou compras e você é o contas a pagar, ou vocês permeiam entre as funções? Existe conflito? Como que vocês administram isso? Não, lá a gente tem bem definido, assim, a parte de compras, ele sempre está comigo, mas o que é meu prevalece, porque ele nem dá muito pitaco. Mas o contas a pagar sou eu também. E ele, na verdade, eu costumo dizer que meu marido é executor. Ah, legal, eu também sou. Tudo que eu peço pra ele executar, ele faz. Entendeu? Isso é perfeito. Então, assim, às vezes a gente tem uma ação pra fazer, precisa reformular a loja, que agora a gente tava em bazar. A gente muda toda a estrutura da loja. Ele tá lá à frente, ele vai, ele faz. Precisa colocar um negócio lá em cima, ele vai. Manutenção. Precisa, não tem como o entregador ir. Ele vai entregar, entendeu? Então, ele executa. E ele faz toda a diferença. Porque se eu não tivesse ele, eu teria que ter outra pessoa da minha confiança. Ele faz acontecer. Sim, né? exato. Então, tá tipo uma parceria que eu tenho de muitos anos com a Larissa, até você comentou dela. Ela fala, olha, faça... Ela dá a trajetória, ela abre o horizonte.
E eu sou executora. Aí o que eu faço? Eu vou lá e faço. Então, o seu esposo na estrutura, Isso. você ao pensar, ele estava fazendo. Que legal, né? Eu não sei se eu teria essa... E porque a gente é meio, né? Às vezes ele faz Carinha até contrariado, contra a vontade dele, mas ele executa. Aí eu chego lá, a minha vendedora fala assim, ele tá meio bravo, mas ele fez, então tá bom, pode ficar bravo. Vocês o importante levam é pra executar. casa Vocês essas dão bem, discussões? Se dão, no modo geral. Vocês levam pra casa essas discussões? Não. Ou elas ficam na loja? Fica na loja. Legal. Mas Acho que é uma assim, receita boa. Eu sou super... E ele é super calmo. Eu sou ligada no 300 Geralmente e ele é super assim calmo. mesmo, Então por né? isso que a gente dá certo. Olha só, e aí pra fechar, eu vou fazer uma pergunta bem profunda, tá? Pra gente trazer aqui pras mulheres como experiência e qual é a receita de vocês, tá? Como vocês lidam com a cobrança da produtividade do cliente, da empresa e da autocobrança? Vocês acham que isso está adoecendo as mulheres? E eu vou deixar um ponto aqui sobre como eu faço com isso. Eu trabalho dentro da minha rotina, né? Tento manter horários horários em horas mesmo. Horas para a empresa, horas para mim e horas para minha maternidade, né? Que são os meus focos maiores, né? Então eu trabalho assim com essa cobrança, né? E também eu desliguei um pouco os ruídos de fora. Porque você é aquilo, porque você... Às vezes tem cliente que chega, nossa, viajando de novo, né? Tem essa cobrança, né? E aí, então eu faço? Uso a minha rotina, uso horas mesmo contadas, tanto para a empresa, tanto para o Enzo, tanto para mim. E também uso... Então essa é a minha receita, tá, gente? E também diminuir os ruídos de fora. E escuto mais a minha voz interna, sabe? Essa é a minha forma de lidar com a cobrança. A de vocês, como que é, Karina? Depois eu vou entender a da Jéssica. Eu uso exatamente essa. Eu estipulo o que eu preciso. Eu preciso estar bem com a minha família, com as pessoas que eu convivo, que se importam comigo. Estar bem no meu trabalho, estar entregando o que eu preciso entregar. O que o outro pensa, pra mim, eu não ligo. E assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você se acha... Não, gente, eu não me importo. Esses dias foram falar de mim, falei, mas mais um, eu não me importo com isso, eu não vou ficar perdendo tempo. E eu acho que hoje as pessoas adoecem porque elas se importam muito com o que o outro fala. E eu tô assim com uma colaboradora que ela se importa muito com o que o outro pensa dela. Falei assim, você vai só adoecer mais, não faça isso. E a gente tem que aprender, eu falo que eu sou bem pra frente nisso, eu não me importo e eu não fico assim, remoendo. Né? Eu acho que a pessoa que ela é direta, porque eu sou muito direta no que eu tenho pra falar, eu não fico guardando. Se eu tenho um problema com você, eu vou falar pra você, eu vou resolver e tá tudo certo. Vamos seguir a vida, nós continuamos amigos, mas a gente resolveu o nosso problema. E as pessoas hoje, elas remoem. E isso faz a pessoa adoecer. Não só na maternidade, num todo, as pessoas estão doentes. Mas porque ficam remoendo, se importando com o que o outro fala. Se comparando. Eu sou uma pessoa, eu sempre falo pra Larissa, eu não fico vendo a rede social do meu concorrente. Eu não tô me importando com ele, eu tô me importando com o meu. Então, assim, eu acho que o sol brilha pra todos. A gente tem que... Eu confio muito em Deus, então, antes de fazer qualquer coisa, eu peço direção e a gente vai seguindo. No meio do caminho, vamos ter que mudar a rota? A gente muda e continua. Tudo dá certo pra todo mundo, desde que você se empenhe e não se importe com o que o outro fala. Eu acho que isso que é o que mais importa. Essa é a tua assim. receita. Legal. E a tua receita, Jéssica? Fala. Eu acho que é isso também, né? Eu acho que é um equilíbrio, né? Lógico que tem vezes que a gente... Você perguntou até que ponto a gente se afeta por opiniões por essa alheias, cobrança de cobranças, essa autocobrança. porque a gente tem uma cobrança. Eu que lido com pacientes, estética ainda, né? É muito minucioso, é muito delicado. A pessoa me busca porque ela quer melhorar algo, né? Então... Ela já vem com alguma cobrança, ela né? já vem, muitas vezes ela vem trazendo um problema emocional pra estar ali também. Às vezes ela se separou. Né, acontece muito de mulheres que acabaram de se separar e querem dar um up, sabe? Um up no visu. Isso é muito comum. Então a gente vai percebendo, né? A gente pega o feeling ali da pessoa, como ela tá. E com cada pessoa eu tenho que ter um jeito para lidar com ela, conversar, falar. Com cada um a gente tem uma abertura também, né? Eu falo que tem uns que são mais quietinhos, mais reservados, então a gente
fala na mesma linguagem que o paciente fala. A gente tem que ter a mesma, eu penso muito isso, para acolher ele da melhor maneira possível. Então a gente tenta tratar lá na clínica todo mundo da mesma maneira e muito bem, né? É uma coisa com que essa cobrança externa do cliente de forma bem igual. linear, assim, porque eu falo que lá na clínica, né, eu até falo assim para os colaboradores, né, que a gente tem que tratar bem todo mundo, independente, porque eles estão ali, porque eles estão no momento deles, né? Então, e quanto melhor a gente trata eles, melhor a gente tá ali trazendo ele pra gente, mas ele se sente à vontade. E aí, menos cobrança ele faz com a gente também, porque vira uma amizade, vira uma coisa legal, já uma coisa leve, ali. um acolhimento, sabe? Se você é muito brusca, se você é muito tipo, não, o paciente quer remarcar, ele não vai poder vir pro... Vamos dar um exemplo, né? Não pode vir no retorno, ele só pode semana que vem. Não, eu não atendo. Sabe aquela coisa muito soberba? Você fazer isso, você vai perder cliente, você vai começar a dar, né? Então, e você diminui, assim, a autocobrança externa. Externa também, porque daí ele confia mais em você, ele tá mais com você, ele entende. Se às vezes ele não gostou de alguma coisinha do procedimento, ele vai falar, olha, eu não gostei e tal. Mas vai ser leve, você vai conseguir resolver, não vai ter conflito, sabe? Então, na minha área tem muito isso, né? Deixa eu te perguntar agora da Jéssica, tá? Da Jéssica Pella. Jéssica por Jéssica, né? Eu comigo. E a tua autocobrança, como que você lida com ela? Depende. Às vezes eu me cobro um pouco mais, assim, eu fico, nossa, eu acho que eu tenho que fazer mais, eu acho que eu preciso melhorar tal, eu preciso fazer um curso tal. Eu me cobro, porque eu gosto de estar, né, buscando mais e mais e mais. Mas muitas vezes também não, tá tudo bem, tá caminhando do jeito que eu quero que caminhe, e aí eu relaxo um pouco também. Então eu acho que eu vivo um pouco uma dualidade, sabe? Eu acho que eu não sou muito... Um equilíbrio. Eu acho que vivo um pouco assim, né? Tem horas que eu dou uns picos de, não sei, tem hora que eu acalmo mais. Mas, de um modo geral, eu acho que eu consigo lidar bem, assim, com as minhas emoções, sabe? E flui bem, né, no meu trabalho de uma forma geral. Eu acho que vai bem. Legal. E eu vou falar, né, pra você, como talvez eu tenha idade pra ser sua mãe. Eu vou te falar que, com a idade, a nossa autocobrança, Karina também super jovem, e a autocobrança, ela diminui. Tende a diminuir, né? Porque você tem mais certeza de quem você é, daquilo que você deseja, do que você já fez, da história, né? Eu vejo uma coisa em mim quando eu tive meu primeiro filho, o Ícaro, que o Ícaro tá com 6 anos. Foi quando eu comecei o meu negócio, praticamente, assim, né? De empreendedorismo. E eu me cobrava muito. Então eu ficava muito pilhada, porque eu tinha que fazer. E aí eu tinha ele, parece que eu não conseguia dar atenção. Eu era mais nervosa, eu queria, tipo, ansiedade. Sabe aquela tal da ansiedade, né? E aí, depois, né, que eu construí tudo, conquistei tudo e tal, e agora com a minha segunda filha, nossa, eu vivo muito diferente, assim. Eu vivo assim, deu, não deu, vamos pra lá, vamos continuar. Sabe assim, eu tenho essa paz interna. É a experiência, assim, né, que traz isso, né? Te traz Eu uma acho leveza. que a maternidade faz isso com a gente. Até a segunda maternidade vem mais leve, né? Você já sabe os passos que vai... Você já sabe o que vai vir no terceiro mês, no quarto mês, você já sabe mais ou menos. É lógico que, né, nunca vai ser um padrão perfeito, mas você sabe com um ano como que vai ser, você sabe já isso, né? Então, acho que isso faz a gente amadurecer e fazer ficando cada vez mais leve. Então, eu acredito que eu, hoje em dia, de 10 anos atrás, sou muito mais leve, muito mais feliz nesse sentido, assim, sabe? Em todos os aspectos, né, eu falo. Isso aí. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Nossa estreia, né, desse quadro inovador, o Talk delas. E dizer para vocês que agora nós já estamos com o pé em março, né? Que o mês da mulher, parabenizar vocês duas pela história, pelas maternidades e por tudo que vocês vêm fazendo aqui na nossa cidade, como exemplo de mulheres empreendedoras. Então, eu sou muito grata, tá? Muito grata por vocês terem estado comigo passado esse momento aqui no sofá, né? Adorei. E eu vou aparecer lá na loja, na Maricota, pra ver os looks, né? Eu também. E vou lá na Jéssica, dar uma botocada, né, Jéssica? Tá na hora já de fazer o Botox. E aí, gente, aproveitando, né, os agradecimentos aqui, por vocês terem vindo, aceitado, eu gostaria que vocês passassem as redes sociais de vocês para que outras mulheres sigam, vejam. A Karina tá falando sobre peso agora, né, da volta da maternidade. A Jéssica sempre fala sobre beleza, estética, os procedimentos, as inovações que ela traz para a clínica. Então, passa o seu Instagram para mim. O meu é @doutora.dra.jessicapella. Da Karina. O meu é @Karina
2As_Alves. Passo da Maricota também. Isso, o da Maricota é @MaricotaBabyKids. O da clínica tá conectado com você? Não, eu não tenho da clínica. É você mesmo, o tá meu com a é, gente. o Da meu Jéssica. pessoal tá tudo lá. Tanto a Ah, vida que legal. pessoal e o trabalho eu coloco tudo lá, porque eu acho que gera mais conexão, Com sabe? certeza, Com os acho meus que clientes. a gente passa um pouco daquilo que a gente Do é. que a e um gente pouco é, do tudo vai trabalho. Aí eu coloco em um só e tá dando certo. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a Eu que você, agradeço também, amei.